Ezequiel era um profeta, escolhido por Deus para levar mensagens importantes ao seu povo. Ele foi chamado para ser a voz de Deus em tempos de grande tribulação e incerteza. Ele viveu em tempos difíceis, durante o exílio dos israelitas na Babilônia. A nação estava em ruínas, e o povo de Israel sentia-se abandonado e sem esperança. Eles haviam se afastado de Deus, enfrentando desafios e sentindo-se perdidos e desesperançosos. A dor e o sofrimento eram palpáveis, e muitos questionavam se Deus ainda estava com eles. Mas Deus não os havia esquecido. Ele estava presente, mesmo nas horas mais sombrias, pronto para trazer uma mensagem de renovação e esperança. Ele enviou Ezequiel com uma mensagem de esperança, revelada através de uma visão poderosa: ossos secos retornando à vida. Esta visão era um símbolo do renascimento e da restauração que Deus prometia ao seu povo. Essa visão nos lembra do poder de Deus para trazer vida em meio à morte, restaurar o que foi perdido e nos dar esperança mesmo nos momentos mais sombrios. É um testemunho da fidelidade de Deus e de sua capacidade de transformar situações aparentemente sem esperança em oportunidades de renovação e crescimento espiritual. Deus ordenou que Ezequiel fosse a um vale repleto de ossos secos. Ao chegar lá, Ezequiel se deparou com uma cena chocante: ossos espalhados por toda parte, antigos, ressecados e quebradiços. Eles representavam a morte e a desesperança. Deus então questionou Ezequiel: poderão viver estes ossos? Sem saber como responder, Ezequiel declarou: Senhor Deus, tu o sabes. Essa resposta demonstra a fé inabalável de Ezequiel, que reconhecia que somente Deus tinha o poder de trazer vida àquela situação, confiando em sua vontade, mesmo sem compreendê-la. Deus então instruiu Ezequiel a profetizar sobre aqueles ossos. Obediente, Ezequiel transmitiu a mensagem divina. E algo extraordinário aconteceu. Um ruído de ossos se movendo e se juntando ecoou pelo vale. Tendões e carne surgiram, mas os ossos ainda não tinham vida. Falta-lhes o sopro vital. Deus então ordenou que Ezequiel invocasse o vento para soprar vida aos corpos. Atendendo ao chamado, Ezequiel se dirigiu aos 4 ventos, suplicando que trouxessem vida aos mortos. E assim, com o sopro divino, os corpos se ergueram, formando um exército vasto e poderoso. O vale, antes um lugar de morte, agora transbordava vida. Os ossos secos, outrora símbolo de desespero, se transformaram em um exército imponente. Esse milagre simboliza o poder de Deus para restaurar e trazer vida, reconstruindo o que está destruído. A visão fortaleceu a esperança dos israelitas exilados, comparados aos ossos secos, dispersos e sem esperança. Deus prometeu restaurá-los, reconduzindo-os à sua terra. A visão dos ossos secos é uma promessa de fidelidade, mostrando que Deus jamais abandona o seu povo. Contexto histórico: exílio e a perda da esperança. O exílio na Babilônia foi um dos períodos mais sombrios da história dos israelitas. O exílio na Babilônia trouxe grande sofrimento aos israelitas. Eles foram arrancados de suas casas, forçados a viver em uma terra estrangeira. Afastados de sua terra, sentiam-se perdidos e abandonados. A saudade de sua pátria e do templo era esmagadora. O exílio era uma consequência do afastamento de Deus, da adoração a outros deuses e do esquecimento de seus mandamentos. Eles se desviaram do caminho que Deus havia traçado para eles. Comparados aos ossos secos, os israelitas estavam dispersos, desesperançosos, sem pátria, templo ou identidade. A metáfora dos ossos secos simbolizava sua condição espiritual e emocional, questionando se Deus os havia abandonado. Em meio a tanto sofrimento, muitos começaram a duvidar da presença e do amor de Deus. A visão de Ezequiel surge como um raio de esperança.
uma mensagem divina em meio à escuridão, mostrando que Deus estava com eles e jamais os esqueceria. A visão trouxe consolo e renovou a fé dos israelitas, prometendo a restauração no momento oportuno. Deus garantiu que, apesar das dificuldades, Ele traria seu povo de volta à sua terra e restauraria sua identidade e fé. Significado espiritual: o poder de Deus para redimir e restaurar. Este é um tema que ressoa profundamente em nossos corações e almas. A visão dos ossos secos transcende o evento histórico, carregando um profundo significado espiritual para os dias de hoje. É uma metáfora poderosa que nos lembra da capacidade infinita de Deus de trazer vida, onde há morte e esperança, onde há desespero. Todos nós enfrentamos momentos de secura e desespero, momentos em que nos sentimos vazios e sem direção, sentindo-nos perdidos, sozinhos, sem esperança e até mesmo desamparados por Deus. Esses são os momentos em que mais precisamos de sua intervenção divina. Mas Ele pode nos restaurar, soprando vida nova em nossos ossos secos, trazendo renovação e vitalidade onde antes havia apenas desolação, renovando a esperança quando tudo parece perdido. Ele nos mostra que sempre há um novo começo, uma nova oportunidade de florescer, e nos redimindo em qualquer situação, Ele nos levanta, nos fortalece e nos guia de volta ao caminho da luz. O sopro de Deus é o seu Espírito, um vento suave mas poderoso que transforma tudo o que toca, que nos vivifica, renova, transforma e nos capacita a viver para Ele. É através deste Espírito que encontramos a verdadeira redenção e a força para continuar. Impacto em Ezequiel e no povo de Israel. Um sentido renovado de esperança. A visão dos ossos secos teve um impacto profundo em Ezequiel, fortalecendo sua fé e lhe dando coragem. Ele teve a certeza da existência e do poder de Deus, aprendendo a confiar nele plenamente. A visão também impactou os israelitas, renovando suas esperanças e mostrando que Deus ainda estava no controle da situação. A promessa de restauração trouxe um novo senso de propósito, mostrando que Deus tinha um plano para o seu povo. Relevância para hoje. Encontrando esperança em tempos de desespero. A mensagem da visão de Ezequiel é atemporal, tão relevante hoje quanto há milhares de anos. Vivemos em um mundo repleto de dor, sofrimento e desesperança, enfrentando desafios que podem nos levar a um estado de profunda tristeza. Mas não podemos perder a esperança. Deus continua no controle, com o poder de restaurar. Mesmo quando nos sentimos como ossos secos, Ele pode nos renovar, reacender a esperança e nos tornar completos novamente. Renovação pessoal, permitindo que Deus sopre vida nova em nós. A visão dos ossos secos é um chamado à renovação pessoal, um convite para permitirmos que Deus sopre vida nova em nós. É preciso reconhecer e abandonar o pecado, voltando-se para Deus com um coração arrependido. Devemos pedir perdão, buscando sermos cheios do Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie, transforme e nos conduza à restauração. É nesse processo que experimentaremos o poder de Deus em nossas vidas, encontrando nova vida, esperança e propósito. O poder da esperança e da transformação no mundo moderno. O mundo clama por esperança, transformação e pelo poder de Deus. Diante de tanto ódio, violência, injustiça e sofrimento, não podemos nos calar. Devemos ser agentes de esperança, instrumentos da paz de Deus, fazendo a diferença neste mundo. Conclusão: um Deus que faz novas todas as coisas. A visão dos ossos secos é um poderoso lembrete da capacidade de Deus de restaurar, transformar o morto em vivo, o quebrado em inteiro e trazer de volta o que foi perdido. Essa visão nos enche de esperança,
mostrando que Deus está no controle, agindo no mundo e fazendo novas todas as coisas. Confiemos em suas promessas, permitindo que Ele sopre vida nova em nós e nos torne agentes de esperança e transformação no mundo.